contato é com o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner. Bom dia. Bom dia, Josemar. Bom dia a toda a comunidade de Santa Cruz. Muito bem, uma pesquisa bastante interessante sobre o desempenho do comércio gaúcho, né, que deve fechar o ano aí com um crescimento de pelo menos 3,6%, além desses dados muito interessantes que são as segmentações, né, de vendas do comércio até mercado de trabalho, do Natal, enfim. Nos fale aí como é que foi essa pesquisa exatamente, como é que é esse trabalho, e principalmente nessa perspectiva aí de crescimento de mais de 3%, hein, Ivonei? Olha, nós fazemos parte do sistema CNDL, né? Então nós somos a representação estadual tanto do SPC Brasil quanto da Confederação de Câmara de Agentes Lojistas do Brasil. E a gente tem uma estrutura em Brasília que faz a parte nacional de indicadores, com economistas e universidades. Aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente fez? A gente estendeu, contratamos um economista também para fazer todo esse trabalho, e como nós temos dentro do sistema CNDL, nós temos hoje mais de 1.500.000 CNPJs, e só no Rio Grande do Sul nós já temos mais de 25 mil CNPJs ligados. A gente consegue, a partir dessa base de dados, fazer pesquisas muito aprofundadas, muito precisas, com uma base estatística realmente fundamentada, né? Uhum. E além disso, buscamos em outros órgãos e estruturas que nós temos no Brasil, ou como a gente utiliza, por exemplo, para a área de emprego, o próprio CAGED, né? Nós acabamos tendo também uma pesquisa mais acurada, né, a partir dessas parcerias, e por fim, o nosso banco de crédito, de concessão de crédito, que é o SPC Brasil, no qual hoje nós temos 180 milhões de cadastros, e a partir das movimentações feitas nesse banco, nós conseguimos buscar e fundamentar essas pesquisas, né? Uhum. A questão do crescimento do Rio Grande do Sul, ele vem o ano inteiro acima da média nacional. Para ter uma ideia, a nível nacional, esse ano, teve um recuo quando a gente considera materiais de construção e ramo duro, que são domésticos, carros, né? Porém, no Rio Grande do Sul, o crescimento foi de 8%. Então, é um crescimento muito superior, né? E isso se reflete quando a gente retira também dessa amostragem esses ramos que acabaram trazendo para baixo, né, o resultado. Nós temos hoje também, como PIB do Estado, 12% de crescimento entre serviços e comércio, o que colaborou muito para equilibrar a balança, visto que o pessoal, nossos colegas do agro, sofreram muito com as intempéries do tempo, secas e outras situações que acabaram dificultando o agro esse ano, que teve um decréscimo, né, um crescimento negativo, que fez com que o nosso PIB do Estado desse não fosse algo tão bom como poderia ter sido, né? Mas já com excelentes perspectivas no agro para o ano que vem. Uhum. Vocês têm nessa perspectiva, que é bastante interessante esses números, né, Ivonei, até para constatar como qualquer, por exemplo, a intempérie do tempo, uma das circunstâncias, a pandemia, algo do gênero, assim, acaba interferindo diretamente na economia. Vocês trazem, inclusive, esse comparativo, né, principalmente em relação às vendas do comércio, nesse período pós nem dá para dizer, mas período pré-pandemia, depois na pandemia, agora uma recuperação, ainda que um pouco lenta. Vocês trazem todos esses números que são bastante interessantes, esse mapeamento aí, né, Ivonei? Exato. Durante a pandemia, nós tivemos setores com 40% de queda e alguns até mais do que isso, que é o caso de eventos, né? Que são serviços, que eles ficaram simplesmente parados, né? O que nós percebemos logo pós-pandemia, e 2022 finalizou isso com muita força, é a recuperação dessas áreas. Nós tivemos a recuperação, em algumas se mostraram até crescimento, né? Porque a demanda reprimida fez com que tivesse uma bolsa, né, de demanda, e isso aí veio a colaborar por demais com os números de 2022. Já se sentiu em 2021, mas em 2022 se solidificou, né? E gerando o quê? Um crescimento
ao final desse ano de 3,6%, né, do comércio e do serviço no Rio Grande do Sul. Sim. Bom, tem, né, nesse levantamento aí com os demais segmentos que você mencionava, né, que contribuem, na verdade, são segmentos que fazem exatamente o levantamento para que se chegue a esses dados, tem a perspectiva aí do Natal também, né, de compras, enfim, nos fale. Sim, o Natal é a nossa data mais forte. O terceiro trimestre, ele finda, né, ao final de dezembro, e aí que a gente colhe os números. Mas o que nós verificamos? Esse ano, um ano atípico, onde nós tivemos num prazo, e teremos, né, porque ainda não realizamos tudo, no prazo de 30 dias, Black Friday, Copa e Natal, né? Então, é um ano atípico para essa busca de estatísticas, de números, mas a perspectiva de Natal é muito positiva, porque 73% das pessoas pesquisadas disseram que vão comprar no Natal. E normalmente compram de 4 a 5 presentes, né? Sim. Sendo que o ticket médio dos presentes fica esse ano em R$ 131,92, um pouco abaixo do ano passado, mas visto a quantidade de presentes, né, que as pessoas pretendem dar, faz com que haja uma grande movimentação, né? E então esse Natal sinaliza como um Natal muito positivo. Sim. Essa positividade aí de compras, né, e você mencionava também o volume de vendas, a perspectiva do comércio, isso automaticamente também reflete no mercado de trabalho, em termos de contratações? Sim. Nós chegamos em algumas cidades do Rio Grande do Sul, e a gente mediu isso com muita acuracidade, a emprego pleno, né? Inclusive, cidades nós verificamos vagas em aberto e não tínhamos pessoas suficientes para as vagas. É o caso de Caxias do Sul. 7 mil vagas abertas neste momento, né? E que a gente não consegue contemplar na cidade porque não tem mão de obra disponível, né? E a mão de obra que existe muitas vezes, e aí fica uma dica para quem quer ingressar no mercado de trabalho, com baixíssima qualificação, o que inviabiliza para muitas funções, né? Porque hoje em dia, até por causa da tecnologia, as necessidades de algumas habilidades específicas se fazem muito latentes. É isso aí que, basicamente, esse é um dos fatores, ou o principal fator que determina essa questão do desemprego, então, Ivone, na sua percepção? Sim, não é nem na minha previsão. Isso aí, na verdade, são números buscados, de novo, né, com muito cuidado, nos ambientes corretos, né, nos órgãos e institutos corretos. Um dos principais motivos de desemprego no país hoje, né, é a gente não ter pessoas com algumas habilidades desenvolvidas, com qualificação, e não aquelas qualificações absurdas, né? Mas são coisas básicas, muitas vezes, que são necessárias para que a gente possa estar contratando, né? Claro, quando é um menor aprendiz, quando alguém está começando, já se sabe que é esse o investimento e não há problema nenhum com isso, tanto que as vagas existem. Mas o que acontece muito é de termos necessidades para funções que já demandem um pouco mais de habilidades e nós não conseguimos encontrar perfis que contemplem a vaga. Sim, diante desses dados que você mencionava, a perspectiva para 2023, qual seria? Cautela, otimismo? Qual seria exatamente, Ivone? Nós temos alguns pilares que nos preocupam para 2023. A mudança de governo nacional é uma mudança não só de quem senta na cadeira, mas sim de visão, de modelo, né, econômico, modelo político-econômico. E a gente sabe que isso é um grande ponto de interrogação. O mercado já vem precificando essa realidade em bolsas, em oscilações, então a estabilidade está posta, né? Outra coisa que nós temos é entender para onde vai a Selic, porque a Selic determina crédito mais favorável ou menos favorável. E em a Selic não baixando, o crédito hoje está muito caro e financiar novos empreendimentos se torna uma conta mais complexa. Então, isso é uma outra situação que nós temos. E, claro, nós temos que esperar para ver como o tempo se comporta, porque o agro depende demais disso e o agro define a balança comercial, muitas vezes, do país. Então, são várias coisas que nos mostram cautela para 2023. Sim, seria a palavra.
Seria cautela. Cautela, sim, sim. A previsão, por exemplo, do Focus, da Focus, que é uma entidade que geralmente precifica muito bem o mercado, é de crescimento de apenas 0,7% do PIB. Uhum. E isso daí é muito baixo, né? Mas o empreendedor, ele é movido a desafios do empreendedor brasileiro, ele é versátil e é corajoso. Então, com certeza, não haverá de faltar trabalho, dedicação, né, e esforço para suplantar todas as dificuldades que forem postas. Sim, eu só queria, antes de encerrar a entrevista, te perguntar algo que é do seu conhecimento, obviamente, né? Você falava, e muitos falam, né, na questão da pandemia, por exemplo, que ela, né, trouxe um prejuízo porque se fechou o comércio, enfim, mas depois se recuperou. Mas teve alguns que não conseguiram essa recuperação, né, Ivonei? Tem uns que não sobreviveram, né? Sim, o que aconteceu com a pandemia? Muitas vezes, né, tinham empresas que, em função de vários fatores econômicos, estruturais e de gestão, e aqui é uma palavra importante para os empreendedores, invistam em gestão qualificada, né? Uhum. Que isso daí, o que aconteceu? Tinham empresas que já vinham com alguma dificuldade. Com o apagar das luzes, com o chegar da pandemia, né? O que aconteceu? Foram a óbito. Infelizmente, é um termo pesado, mas é isso mesmo. Sim. Nós tivemos vários que não conseguiam passar pela pandemia. E isso aí foi muito duro. E algumas que estavam fragilizadas saíram da pandemia ainda mais fragilizadas. Os efeitos econômicos da pandemia ainda são sentidos e serão sentidos por um bom tempo. Até porque não só financeiramente, mas mudaram inúmeros outros costumes. Uhum. Uma coisa bem simples que a pandemia mudou: a quantidade de pessoas que se deslocava para fazer reuniões em vários lugares do país, hoje não se desloca mais. Isso afeta o mercado de hotéis, de bares e restaurantes, a própria aviação. Então, são várias mudanças que ocorreram que ainda fazem com que existam ajustes na economia. Claro, perfeitamente. Ivonei Pioneiro, que é o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela atenção com a gente aí, pelos esclarecimentos. Grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e Feliz Natal e boas vendas.